Que Escravizaura foi uma novela super famosa brasileira, todos nós sabemos. Mas hoje nós vamos falar sobre a obra que inspirou essa novela, o livro de Bernardo de Guimarães, A Escravizaura. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais esse vídeo do Páginas Avulsas. Falar sobre a Escravizaura é falar sobre um livro pelo qual eu sou suspeita. Eu adoro essa obra. Eu acho um dos livros mais fáceis de se ler e de se introduzir um leitor brasileiro no mundo dos clássicos. A escrita do Bernardo de Guimarães é extremamente fluida, simples, não tem rebuscamentos como muitas vezes a do José de Alencar, e é um livro que te prende do começo ao fim. A história é conhecida por cima, mas hoje eu vou fazer um resumo um pouco mais detalhado para nós trabalharmos essa obra. A escravizaura nada mais é do que a história de Isaura, uma escrava branca, cativa, que se vê tentando fugir das investidas do seu senhor, Leôncio, que quer levá-la para a cama e busca fazer da vida dela um inferno. Leôncio é casado com Malvina, uma mulher que em primeiro momento demonstra amizade por Isaura, mas com o passar do tempo vai sentindo ciúmes da própria escrava. Isaura é descrita como uma escrava com todas as virtudes. Ela é uma mulher muito bonita, é ressaltado em todo momento que ela é muito branca. Ela foi instruída da melhor forma porque a mãe de Leôncio, que era a antiga senhora da casa, se afeiçoou àquela menina e deu a ela educação, mas não deu a ela a sua liberdade. Por quê? Ela queria aquela escrava todo o tempo do seu lado. E isso acaba, digamos assim, gerando a ruína de Isaura. Isaura é criada, de certa forma, como se filha fosse, com ensinamentos, com cultura. Ela toca piano, ela sabe ler, sabe escrever, sabe o que uma moça prendada deveria saber, mas ao mesmo tempo mantém a sua condição de escrava. Isaura, diferente de outras protagonistas, ela não é uma protagonista que se revolta muito com sua condição. Ela sabe que ela é escrava, ela está ali sendo escrava, mas nós não vemos Isaura fazer grandes movimentos até em prol da sua liberdade. Ela busca sempre defender sua honra, defender sua virtude, e nesse meio ela se vê comprometida entre duas realidades. Ela não é bem aceita pelos escravos, que não veem nela sua igual por causa da pele. Ela não é branca, então não é aceita dessa forma pelos outros. E nos próprios senhores, e principalmente no Leôncio, gera uma confusão, porque tem aquele sentimento de posse de propriedade por ela ser uma escrava, mas ao mesmo tempo tem um certo recato em algumas coisas, porque ela não é uma escrava como todas as outras. A verdade é que as investidas de Leôncio se tornam muito piores e Isaura acaba fugindo com seu pai Miguel para o Recife. Lá em Recife, ela acaba despertando as atenções de Álvaro, que é um jovem liberal que já aboliu todos os seus escravos e vê em Isaura a companheira que ele quer para a vida dele. Ela canta muito bem, ela toca muito bem, ela é uma moça muito boa. E ele vê todas essas qualidades. E mesmo quando descobre que ela é uma escrava, continua buscando meios de libertá-la e de ficar com ela. E o desenvolvimento do romance se dá a partir disso. Basicamente, eles ficam juntos no final, que já é conhecido, já é esperado, é um romance com final feliz. Mas eu resolvi falar sobre escravizá-la porque nós muitas vezes acabamos ignorando os aspectos estruturais deste romance que fazem dele tão relevante para a época. Primeiro de tudo, o ano de escrita. Pode parecer meio preconceituoso se falar, ela é uma escrava branca, mas é um livro de 1875. 1875, nós já tínhamos tido a Lei do Ventre Livre, a escravidão tinha data para acabar, mas ela ainda não estava totalmente acabada. Ainda não temos a Lei Áurea e a libertação total dos escravos, mas temos a certeza de que se não nascem mais escravos, então é uma limitação temporal, vai ter que acabar em algum momento. Então, é um momento histórico que há uma necessidade de começar a se aceitar aqueles escravos no seio da sociedade, a vê-los enquanto figuras humanas. Quando Bernardo de Guimarães traz esse romance, ele traz um romance que vai ser lido principalmente por mulheres. Mulheres da alta sociedade que precisam ter alguma identificação com aquela mulher. As mulheres da alta sociedade, que eram as que liam no geral, eram o quê? Eram mulheres brancas. Então elas conseguem se ligar muito mais àquela figura pensando, putz, por fora ela é igual a mim. E é justamente nesse embate de forças que ele vai trazendo uma humanização para Isaura que não é vista quando se fala sobre escravos dentro desse período. Bernardo de Guimarães traz para uma escrava todas as características que se espera de uma mulher de família. Ele traz educação, ele traz valores, ele traz refinamento, ele traz moral, ele traz beleza. E nós tínhamos uma corrente anterior de pensamento em que escravos sequer eram humanos.
era legítimo se escravizar porque não se teriam as virtudes morais dentro dos escravos que se teriam nas pessoas brancas. Era esse o raciocínio durante muitos anos que legitimou a escravidão e fez com que fosse diferente a escravidão indígena e africana dentro da estrutura brasileira. Então, para essa sociedade que não conseguia ver no escravo nada além de um objeto, mas que vai ser obrigada a ver em algumas décadas todos aqueles escravos livres, para essa sociedade, Bernardo de Guimarães traz uma heroína que é uma escrava. E ao ser uma escrava e ter todas as virtudes que se espera de uma mulher de família, ela mostra que a matéria, a substância pelo qual todos os humanos, de certa forma, são feitos, é a mesma. Que a escrava, ela é tão mulher, ela pode ser tão senhora, ela pode ser tão feliz, ter um destino tão bom quanto, ou melhor no caso, quanto a senhora branca, que no caso é a Malvina, que casa com Leôncio, que não presta. Ou seja, nós temos naquela figura uma humanização que não é vista em nenhum momento. E um romance, ele vai gerando uma mudança de pensamento. Esse é um livro que acaba sendo muito bem vendido, acaba sendo muito bem difundido. Eu não vou dizer que todo mundo estava esperando que todas as escravas fossem tratadas como Isaura, que quem leu esse livro desenvolveu uma compaixão absurda pelos escravos e já quis pensar neles como humanos e como se Isauras fossem. Não. Até porque Isaura subtrai o grande problema da escravidão, que é a questão da cor de pele e da sua equação. Isaura é uma escrava, mas é uma escrava branca. Então, você rompe com o paradigma da época, ao mesmo tempo que não é um rompimento tão abrupto a ponto de causar uma exclusão social. Não, o autor continua sendo bem recebido, as pessoas até compram aquela ideia e a partir daí se pensa. Só que o que eu gosto muito nesse livro é a forma como ele humaniza a pessoa independente da condição de escravo, ou seja, na senzala onde nasciam escravas que muitas vezes não tinham virtudes, como algumas relatadas no livro, também nasceu a Isaura, que era uma dama superior a todas as outras. Ou seja, não seria necessariamente o local do nascimento que condicionaria o quanto uma pessoa podia ser boa ou não. Podemos pensar que era a cor que condicionaria. De certa forma, no discurso implícito, sim. Mas lendo pelo lado positivo, é um livro que traz uma ruptura muito interessante para esse período. Nós tínhamos muito mais manifestos, era algo muito mais acadêmico, muito mais para homens, em que se falava de liberdade, de igualdade, pensando numa perspectiva mais geral. Mas, no entanto, Bernardo de Guimarães rompe com isso. Ele escreve um livro que traz um viés abolicionista que mulheres vão consumir. E eu acho que isso acaba sendo um grande ponto de virada. A novela em si é uma novela que vai ser feita, 100 anos depois da obra escrita, mostrando que é um livro que conseguiu uma durabilidade. E se ele conseguiu durabilidade é porque ele teve público. O próprio imperador chega a reconhecer as virtudes da obra para o autor durante a sua vida. Ou seja, é um livro que consegue passar uma mensagem. E tem algo mais importante para a literatura do que conseguir passar uma mensagem, conseguir transmitir uma ideia, conseguir transmitir um sentimento? É por isso que eu acho essa obra extremamente fascinante e eu acho que todos deveriam ler. É um livro que você não vai encontrar uma dificuldade em iniciar uma leitura. Ele é rápido, ele é ágil, ele parece muito com uma novela. Você vai desenvolvendo uns apegos nos personagens. E eu acho que o que eu mais gosto no livro é justamente o Álvaro, que é quem se casa com Isaura. Ele era um jovem que ele acreditava na igualdade, ele acreditava na liberdade, ele libertou os escravos dele. Mas, quando ele resolve, para além disso, dar um passo além, dar um jeito de libertar Isaura e casar com ela, ele mostra que o discurso dele não é vazio, não é da boca para fora, mas que ele prega o que ele acredita para sua própria vida. E eu acho que é nesse momento em que há a transformação mais interessante de um protagonista de livros do final do século XIX dentro do Brasil. Porque é muito fácil você ser justo, ser honrado quando é para os outros. Álvaro traz todas aquelas virtudes para dentro da própria casa dele. Ele não tem vergonha de se casar com a escrava. Claro que podia ser a escrava branca como fosse, mas ela ainda tinha o estigma do escravo. E ele vai ser feliz e vai buscar ter a melhor vida possível com ela a partir dali. E isso nos dá uma perspectiva do autor sobre a necessidade de se viver o que se prega. Quantos daqueles abolicionistas, agora falando sobre o plano prático, talvez quisessem a abolição, mas acreditavam verdadeiramente na abolição? Que é um pouco da até discussão que a gente tem muitas vezes sobre o próprio racismo hoje em dia. Pessoas que se dizem contra o racismo,
mas muitas vezes, dentro da própria casa, repercutem atitudes historicamente racistas, discursos que são excludentes. Álvaro ele consegue romper com essa lógica mais de um século depois das discussões atuais e consegue ser melhor do que muita gente ainda hoje em dia. É por isso que eu acho que esse livro de Bernardo de Guimarães é uma ótima recomendação. Se você quer começar a ler mais sobre literatura brasileira nesse ano, comece por livros como esse, que são livros mais simples, que te envolvem e que também possuem uma carga histórica muito significativa. Então é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!